Vamos lá, o que a gente coloca no prato parece uma escolha bem pessoal, não é? Mas e se essa decisão tiver tudo a ver com a nossa evolução espiritual? Hoje a gente vai mergulhar num debate super intenso e fascinante, a conexão entre a filosofia espírita e o vegetarianismo. Pois é, a escolha do que comer, à primeira vista, parece simples. Só que para muita gente, e especialmente dentro do espiritismo, essa é uma questão espiritual e ética de uma importância enorme, que vai muito, mas muito além da nutrição. E essa é a grande pergunta que vai guiar toda a nossa análise aqui. Será que as nossas escolhas alimentares são só uma questão de costume? Ou será que elas refletem um estágio mais profundo de consciência, de compaixão? Fica aí a provocação para a gente pensar junto. E olha, é super importante deixar claro uma coisa. Aqui não se trata de uma regra fechada, um dogma, sabe? Pelo contrário, é uma conversa que está acontecendo, que está evoluindo. A questão de fundo mesmo é como é que as nossas ações do dia a dia se alinham com os princípios maiores do Espiritismo, a caridade e o amor ao próximo. Bom, para a gente entender esse debate a fundo, vamos começar pelo começo, né? Pelo ponto de vista mais tradicional, aquele que por muito tempo foi a grande referência sobre alimentação no meio espírita. Essa frase aqui é um ponto central nesse debate. Ela vem direto de uma das obras fundamentais de Kardec e por muito tempo foi citada para justificar o consumo de carne como algo natural e até mesmo necessário. A interpretação mais comum era a seguinte: olha, nosso corpo físico precisa de certos nutrientes para funcionar. Então, para conservar a vida do corpo, seria permitido, talvez até necessário, o consumo de carne. Essa visão se ampara totalmente na ideia de que a gente precisa atender às exigências do nosso corpo material. Só que essa visão tradicional não ficou lá, parada no tempo, sem ser questionada. De jeito nenhum. Com o passar dos anos, uma nova consciência começou a surgir, muito mais focada na ética da nossa relação com os animais. E é aqui que o jogo vira. O debate muda completamente de figura. As perguntas deixam de ser sobre necessidade física e passam a ser sobre responsabilidade moral. A questão não é mais se a gente pode, mas sim se a gente deve continuar com práticas que a gente sabe causam sofrimento a outros seres vivos. E a base para essa nova ética é um princípio moral que todo mundo conhece. A proposta é expandir aquela famosa regra de ouro para além da humanidade, sugerindo que a compaixão não deveria ter fronteiras de espécie. Ela deveria se aplicar a todos os seres vivos. Então a gente fica com uma tensão bem clara, né? De um lado, a tradição, do outro, uma nova consciência ética. E aí, como é que se resolve esse impasse? Pois é, a resposta, que pode até surpreender, vem da ciência moderna. Olha só que interessante, a ciência de hoje em dia desafia diretamente um dos pilares daquele argumento tradicional. Especialistas, como a médica veterinária Irvênia Prada, mostram que aquela ideia de que a carne é nutricionalmente indispensável, bom, essa ideia ficou no passado, está ultrapassada. E essa informação, ela muda tudo. Pensa bem, se não existe mais a necessidade biológica, o consumo de carne deixa de ser uma questão de sobrevivência para se tornar uma escolha baseada em hábito, em preferência, e isso nos obriga a encarar de frente as implicações éticas dessa escolha. E para quem fica naquela dúvida, mas e a proteína? O reino vegetal é um verdadeiro show de alternativas. A gente está falando de leguminosas, grãos, nozes, sementes, uma variedade incrível de fontes de proteína que são completas e super saudáveis. E vamos combinar, visualmente já é um convite, não é mesmo? Uma alimentação baseada em plantas, é colorida, é vibrante, cheia de vida e, de quebra, nos conecta de uma forma muito mais direta e sustentável com o nosso planeta. Ok, com tudo isso na mesa, a gente chega no ponto alto da nossa discussão. A questão alimentar acaba se conectando de forma direta com o objetivo principal do Espiritismo, a evolução moral e espiritual. O Espiritismo nos apresenta um ideal, um norte a ser alcançado, o homem de bem. E esse ideal é definido pela prática da caridade e do amor ao próximo, no seu sentido mais amplo e profundo. E essa citação, essa aqui é a chave de tudo. Vamos pensar juntos. Se os animais são a parte mais fraca nessa nossa relação com eles, então tomar a sua defesa contra a força da exploração humana não seria exatamente aplicar esse princípio? A discussão sai do campo da dieta e entra no campo da justiça. No fim das contas, a síntese é essa. O progresso espiritual exige que as nossas escolhas do dia a dia, e isso inclui a alimentação, reflitam os nossos compromissos éticos mais profundos. O prato de comida se torna, então, uma expressão prática da nossa evolução.
E a gente encerra com essa reflexão final. O Espiritismo sempre nos ensina que a evolução é um caminho pessoal, individual, intransferível. Diante de tudo que a gente conversou, a pergunta final não é o que a doutrina impõe, mas sim o que a consciência de cada um, em sua busca por progresso, aponta como próximo passo. A resposta, no fundo, está dentro de cada pessoa.